Bom Cara, demais. antes da gente começar a perguntar as coisas e tal, eu queria que você contasse, você tá falando um pouquinho aqui, mas contar assim, como que você chegou no Corinthians, qual é a sua história no Corinthians, né, e como foi esse seu caminho pra se tornar agora, quer dizer, você já foi candidato na outra, mas e agora entrando aí, conta um pouco pra gente da sua história aí no Corinthians. Eu tenho 59 anos, né? Augusto Pereira de Melo é o meu nome, Augusto Melo, porque a gente encurtou para ficar mais aquele chiclete, né? Pegar na Augusto Melo. E sou natural do Paraná, né? Cidade de Maringá, ali, um municípiozinho, Itambé. E vim Tem bastante Coringão lá, né? Tem, Não, Paraná tem muito Corinthians. Pô, eu a sei. maior região hoje de corintianos, né? E aí vim para São Paulo com 5 anos e, por incrível que pareça, justo em Arthur Alvim, onde é o nosso reduto, lá nosso manto, né? Nosso estádio, nossa arena maravilhosa. E dali, né, vim com 5 anos, fui criado ali e corintiano a gente nasce, né? Não tem explicação. E depois pro clube social, né? E ali, vivendo o dia a dia, nunca discuti política, nunca fui político. E em 2008, 2009, mais ou menos, foi onde eu comecei a me envolver mais na política, porque sempre joguei futebol, fui federado futsal, fui jogador profissional no futsal, fui fazer as minhas peneiras no Corinthians com 14 para 15 anos, passei nas peneiras, fiquei um tempo lá, depois tive um acidente de moto, acabei essas coisas todas seguindo o trabalho, né? Fui publicitário, onde eu entrei depois numa agência de publicidade e acabei me envolvendo. E aí, através do futebol, que a gente brinca lá no nosso rachão esse final de semana. Joga a bolinha, Augusto? Eu jogo, adoro É? futebol, adoro um tênis, hoje um beach tênis, né, que é mais tranquilo. Gosto de esporte no geral. A gente tá precisando de alguém que entenda de futebol mesmo, hein? A gente, graças a Deus, fui diretor de base, enfim. Aí, através do futebol, me levaram para o conselho, do conselho para a direção, assessor de base, né, que antes era diretor, depois de uma passagem pelo Andrés, ele mudou a nomenclatura de diretor para assessor, e quem era vice-presidente passou a ser diretor, enfim. E aí eu fui assessor das categorias de base, fui entender um pouco mais da política, me aprofundei e automaticamente aí foi me levando nesse caminho e entrou no sangue. Corinthians é nossa vida, o Corinthians depois da minha filha, a minha maior paixão. E aí estamos nessa luta aí, se Deus quiser, para tirar o Corinthians dessa situação. Boa. Vamos lá, Augusto. Como eu falei pra você, pra galera que tá ouvindo aí, a galera do Coringão que acompanha o 10º, eu falo de Corinthians no canal lá também, falo pra uma galera boa, graças a Deus, que me permitiu falar de Corinthians, que é uma coisa que eu amo, então vai ser fácil pra gente falar de Corinthians aqui Parabéns hoje. pela visibilidade, vocês Obrigado. todos acompanham, audiência fantástica, cenário maravilhoso. É um Tamo prazer junto. estar aqui. Vamos lá, vamos nessa. O Augusto, seguinte, primeiro pra galera saber, você era, há um tempo atrás, aliado da Renovação e Transparência. Você tinha convivência com a galera ali que tá ali. São duas perguntas em uma. Primeiro, o que aconteceu para você não querer mais contato com essa galera, tá? Não quero mais fazer parte disso, não concordo com as coisas que aconteceram aqui. O que aconteceu? E segundo, ser presidente do Corinthians é ser cobrado 24 horas por dia. A gente tá vendo o que tá acontecendo com o Duílio. Você, recentemente, eu vi que você vem recebendo ameaças também. Por que entrar nessa? Por que você quer ser presidente do Corinthians? Como eu disse, Cross, através do futebol, a gente foi perceber depois que a gente arrastava voto dentro do clube. Eu faço parte de um dos departamentos onde tem o maior colégio eleitoral do clube. É onde praticamente sustenta o clube. De que forma? Ali o futebol é de segunda a segunda, de terça a domingo, aliás, desculpa, porque segunda abre para manutenção, antes até abriria. E tem quase 700 pessoas ali, é o maior colégio eleitoral. E eu jogo pelas turmas, joguei pela seleção interclubes do Corinthians, brinquei no Master um bom tempo, através do futebol, carisma, amizade, muitos anos frequentando o clube, você arrasta voto. E eu nunca participei de política. Onde eu participei, quando esse pessoal me chamou em 2008, 2009, para fazer parte do conselho. E aí, através de você ir para a base, aí eu comecei a conhecer como era a política, porque ali você entende, porque até então você está lá no clube social, você é torcedor, está ganhando título, pô, tá maravilha, né? Às vezes você via um ou outro criticar, mas pô, tá bem o clube, né? O futebol tá bem e tal. E aí você começa a entender algumas coisas. Aí quando eu fui para a base, que aí eu fui entender, fui ver contratos, fui entender da política. Porque quando a gente chegou, por exemplo, a minha categoria que eu tomei conta, que é o Sub-17, tinha 68 jogadores, cara. É inviável para qualquer treinador, para qualquer comissão, treinar 68 jogadores. E aí nós fomos entender algumas coisas, começamos a eliminar algumas coisas. Tanto que nossa equipe foi campeã de tudo que você imagina de base. Campeã do mundo, campeão fomos campeões da Copa do Brasil, duas Taças São Paulo com o time nosso montado, Taça BH,
Paulista, ganhamos tudo que você imagina. Por quê? Enxugamos o time, a equipe, ficamos com 30 atletas e ganhamos tudo. Por quê? A gente foi ver que ali tinha muita coisa errada, cara. E aí eu comecei a reclamar, comecei a passar para o presidente na época, Roberto, tá acontecendo isso, tá acontecendo aquilo. Você calma. Percebeu e automaticamente... Automaticamente, a gente começou a eliminar um monte de coisa. Tá. Começamos a eliminar um monte de coisa. Aí eles exigiram, quando a gente começou a fazer um trabalho bem, ganhando tudo, aumentando a porcentagem. Aliás, quando nós assumimos o controle, jogadores tinham 5% para o Corinthians, o resto era empresário, o resto era parceria. Nós começamos a aumentar, a fazer um trabalho, porque a gente entendia de futebol, a gente entende de futebol. E começamos a aumentar as porcentagens para o Corinthians, melhoramos o salário, botamos as coisas em dia, enfim, fizemos uma gestão maravilhosa, onde ganhamos tudo. E na nossa gestão ali, não é que nós subimos, igual eu fui criticado não, tive um questionamento do candidato lá, poxa, 1 ano e 2 anos de mandato você subiu, não fui eu que subi, nós demos sequência num trabalho, que é isso que você tem que fazer, ao contrário que quando nós saímos, eles mandaram toda a nossa equipe embora e montaram uma outra equipe. Aí o que aconteceu? Não ganharam mais nada, base não ganhou mais nada. Ao contrário, nós demos sequência num trabalho que vinha da diretoria anterior, só reformulamos algumas situações, parte administrativa, demos sequência no trabalho e ganhamos tudo de base, onde aquela garotada já estava em tiro, por exemplo, um Pedrinho, que foi a maior venda da história, com 17 anos ele já subiu, alguns outros, o Maico, que já estava no tiro, o Pedro Henrique, que está no Atlético Paranaense. Então, na nossa gestão, subiu esses jogadores com oportunidade. Foi a gestão que mais subiu o atleta profissional, 13, e depois mais 3 em seguida, que é o Dornelli, que é o Duqueiroz e que é o Rony, que eu me orgulho muito de ter feito o contrato, porque é um garoto que tinha uma projeção, não sei se foi mal trabalhado ou tinha que ter feito, mas é um bom marcador, tem o espírito do Corinthians. O Rony? O Rony. Vai dar lucro pro Corinthians, porque todo jogador que joga no Corinthians, ele joga em qualquer clube do mundo. Pelo menos se ele não vai ser um jogador excepcional para o Corinthians, mas ele vai ser um jogador para um outro time e ele vai dar uma receita para nós. Isso paga a despesa de formação dele da base. É isso que nós temos que entender, porque tem muitos atletas ali que ele sai dali de graça. Quer dizer, ele se paga, porque jogou no Corinthians, todo mundo, a visibilidade dele é muito grande, todo mundo quer um jogador desse na sua equipe. E aí onde você pode fazer uma grande receita. E aí eu fui entender da política. E aí onde eu me desliguei, meu amigo. Eu levava problemas, calma, e eu era conselheiro na época. E aí onde me exigiram a minha cabeça, por quê? Mas peraí, um carguinho desse, um cargo simples, estão exigindo a minha cabeça por quê? Porque eu estava fazendo bem para o clube. Aí eu comecei a conhecer essa gestão e resolvi me afastar. Então você levantou questionamentos e eles não gostaram dos questionamentos? Muitos atletas, atletas de muitos empresários, porcentagens menores. O que nós fizemos? Você pode pegar a nossa gestão de 2015 a 2017. Vai estar lá, aumentos de porcentagem. Nós pegamos, se eu não me engano, era uma folha salarial de 2.800.000, abaixamos para 1.350.000. Acabamos com parceria desnecessária para o Corinthians, gasto. E aí o meu nome onde começou a aparecer ali. E aí onde eu me desliguei, eu fui o único cara que realmente de lá para cá venho batalhando por uma oposição melhor, por um Corinthians melhor, uma oposição construtiva, tanto que a gente nunca, enquanto o mandato deles, agora que a gente está, porque realmente a coisa está se deteriorando e a gente precisa falar alguma coisa, mas antes não, antes a gente deixou trabalhar, até em termos de patrocínio, que iam entrar comigo na gestão passada, entrou com eles agora. Então, a gente quer o bem do Corinthians, entendeu? E é onde a gente se desligou, não trabalho mais, isso já tem há 7 anos. E de lá para cá já tive proposta, não, eu quero o bem do Corinthians. Não trabalho com coisa errada de forma alguma. Certo. E, presidente, por que o Augusto de Mello vai se sujeitar a passar por tudo isso, que não é fácil, né? Um cargo como esse, um cargo de presidente do Corinthians é algo muito importante. A gente está falando do que para nós é o maior clube de São Paulo, com a maior torcida de longe. Por que você quer se sujeitar a isso? E não é você querer ser presidente, isso não existe. Primeiro você tem que ter uma grande base para isso. Porque não é fácil chegar onde eu cheguei, não é fácil. São 37 milhões de corintianos e eu tenho esse privilégio, graças a Deus, de ter sido pincelado para isso. E é onde foi feito o trabalho, porque não é qualquer um. Você tem que ter alguns serviços prestados, você tem que ter algo de diferente. Augusto, só não perde raciocínio. Em vista do que eu estou vendo ali, é qualquer um que chega ali. Infelizmente, principalmente da parte deles, porque eles se sentem o dono e eles podem indicar quem eles querem. Então não passa por nenhum filtro. É o que o rei maior lá fala, é esse meu candidato e vai ser esse o candidato. Eu tô te falando que essa é a minha percepção de torcedor, que agora, qualquer um chega ali, tá? Diferente da gente, Cross. Diferente da gente, porque o Augusto era desconhecido de mídia, era muito conhecido no clube pelo carisma, pelo futebol associativo e pelos trabalhos prestados, em termos de base principalmente.
Então aí é diferente. E o Augusto hoje é o único candidato que conseguiu unir a oposição em 113 anos para o bem do Corinthians. Com tudo isso que está acontecendo, deixar as vaidades de lado e vamos trabalhar em Corinthians. Hoje qual é o nome? É o nome Augusto, vamos com Augusto. Então hoje, graças a Deus, a gente tem o apoio das maioria das chapas de clube, que conhece o clube, conhece o departamento, sabe das nossas deficiências. Então todos estão trabalhando em pró para tirar o Corinthians dessa situação. Foi aí que o meu nome foi pincelado. E aí nós tivemos, já era para ser em 2018. Ao contrário, eu abri mão, não tem essa vaidade. Porque não é fácil você chegar aí. Fui aprender mais, fui estudar mais, fiz alguns cursos e abri mão para outros que estavam na minha frente, porque eu não tenho vaidade. Vamos trabalhar em pró. Em 2018, a não saída do Augusto rachou a oposição. Tivemos uma votação expressiva em 2018, como vice, e aí nosso nome de novo foi pincelado. Agora é você é um cara do clube, você conhece os problemas, você é um cara que está apto para tudo isso. E acabei aceitando, tivemos uma votação expressiva. Se você for analisar, foram 130 votos, eu tive umas traições. Se eu tirasse 71 votos deles, eu tinha ganho a eleição, mas com uma oposição dividida novamente, que me tirou 750 votos, se eu não me engano. E o Augusto não era conhecido. Hoje é o contrário. Hoje, toda essa oposição que nos tirou voto, algumas traições, todos já voltaram. Essa oposição está unida em prol do Corinthians. Todos deixaram a vaidade de lado, porque sabe que o Corinthians precisa de socorro. É a última gestão. Se não for isso, não aguenta mais, principalmente da forma que está aí. E a gente acabou aceitando esse desafio. E isso entrou no sangue. O Corinthians é minha vida. Eu tenho todo o tempo do mundo hoje para me dedicar ao Corinthians. Quanto tempo você está se dedicando para ser 6 presidente? anos. Tá. 6 anos, desde 2018. E quanto tempo Vai você fazer 7 pretende anos. se dedicar caso seja eleito? 24 horas dos 3 anos. De segunda a segunda, 24 horas. Eu tenho meus negócios que o meu filho toma conta. Já está, eu venho em campanha já há algum tempo. Super tranquilo, meus negócios é controlável, até pelo celular, é tranquilo. Então hoje eu tenho 24 horas de segunda a segunda durante os 3 anos para cuidar do Corinthians. Todo esse amor pro Corinthians. Isso é legal falar, porque normalmente, injustamente em clube associativo, a gente não tem essa noção, mas fala pra galera que está assistindo, inclusive, qual que é a sua formação? O que você fazia antes de ser, né, candidato a presidente? Você Tinha tem empresa, uma profissão e tal, né? Sempre tive. Eu fui publicitário, tá? Uhum. Engraxei sapato, vendi sorvete, fui office boy do Banco Safra, do Joseph Safra, direto dele da diretoria. Saí de lá com 16 anos, fui para a DPZ, agência de publicidade, trabalhei até os meus 21 anos. Saí para trabalhar com vendas com a família, que sempre mexeu com couro, essas coisas, com indústria. E acabei com 22 para 23 montando a minha própria empresa, fiquei 30 anos. Empresa de quê? Empresa de bolsas, confecções, aí tive confecção também. Tive uma das maiores empresas no meu ramo na minha época. No meu ramo, né? A gente teve uma empresa legal durante 30 e poucos anos. Tive loja no Brás, onde a gente depois acabou se aposentando. Isso já prova a nossa idoneidade, o caráter. Me aposentei com 51 anos pela Previdência. Resolvi dar um basta, o menino começou a trabalhar, montamos uma hamburgueria para o menino, começou a dar certo. E aí começamos a partir para outros ramos. Hoje eu tenho quadra de esporte, com restaurante, tenho estacionamento. Então a gente vive disso. Só que hoje é o garoto que trabalha e a minha vida está 100% dedicada ao Corinthians. Legal. Filha formada também, graças a Deus, zootecnista, bem criada, graças a Deus. Tudo. Corintiana, né? Corintiano, todos. Pelo amor de Deus. Minha filha né? vai comigo no estádio, põe a camisa. Bom. Não, Cara, só faltava, hein, Augusto? não Só tem, faltava. família é tudo.